Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, eu te convido para mais um tempinho de aprendizado, de estudos na palavra do Senhor. No vídeo anterior, nós mostramos os discípulos naquele compasso de espera, lá em Jerusalém, no cenáculo, eles cumprindo a determinação de Jesus, que esperassem a promessa do Pai. Ele dizia: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles, então, após as despedidas, lá no Monte das Oliveiras, eles voltam a Jerusalém. Os 11 apóstolos e também aquelas mulheres que seguiram a Jesus durante o seu ministério, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. É dito em Atos capítulo 1, verso 14, que eles permaneceram, eles perseveravam unanimemente em oração. Isto é, havia uma união perfeita naquela espera. Eles acreditaram perfeitamente que Jesus cumpriria a sua promessa. Aliás, isto aconteceu depois de 10 dias de oração e espera. Aconteceu o Pentecoste, isto é, aquela promessa lá de Joel 2:28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Hoje vamos analisar parte da admiração. Aliás, uns admiraram, creram, outros zombaram daquele fenômeno, daquele movimento estranho acontecido ali, pois estavam reunidos em cerca de 120 discípulos, quando aconteceu aquele movimento, aquele barulho estranho, como de um vento forte, e foram vistas caindo, descendo sobre cada um dos discípulos línguas como de fogo. Como resultado destes fenômenos, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Línguas que eles não sabiam, pois devemos lembrar que a maioria dos apóstolos eram indoutos,
não tinha nenhum deles que falassem em uma língua a não ser a língua pátria. E como houve aquele barulho, aquele fenômeno estranho, e Jerusalém estava em festa, tinham pessoas de todas as partes, de quase todas as partes do mundo. E então correram até o local das manifestações. E a língua que eles falaram eram as línguas das nações. Aquele povo ficou perplexo, pois sabiam eles que os apóstolos, que aquelas pessoas eram indoutas, não tinham formações intelectuais e elas magnificavam a Deus, estavam dominadas de júbilos e elas magnificavam a Deus na língua de cada uma daquelas pessoas, daquelas nações ali representadas. Isto resultou em admiração. Conforme já falamos, uns ficavam admirados com o fenômeno e outros diziam: eles estão bêbados. Foi quando Pedro, não mais aquele Pedro tímido, aquele que negou a Jesus 3 vezes durante o seu julgamento, mas agora ele, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e começa a explicar para o povo. Ele disse que aquilo não era o que eles pensavam. Nós não estamos bêbados. É muito cedo ainda para estarmos bêbados. E ele começou com muita firmeza, com muito conhecimento escriturístico, mas o mais importante, no poder do Espírito Santo, pois ele tinha ficado cheio do Espírito Santo. E ele disse: nada de embriaguez, mas o que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel profetizou: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. E, enfim, ele detalhou a profecia nos seus mínimos detalhes, acabou entrando até no lado escatológico, falando da volta de Jesus. E o lado mais importante, que ele disse que fazia parte da profecia também, isto aqui: e todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Isto foi lindo demais. Isto é lindo demais. Além dos fenômenos, também as promessas. Era um novo tempo. Era a igreja sendo oficializada, sendo organizada. Lembre que ele havia dito aos apóstolos: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Católica, isto não são igrejas, são denominações religiosas. Igreja que Jesus fundou ao descer o Espírito Santo, que era ele mesmo numa outra forma. É a igreja, corpo de Cristo. A igreja que ele prometera foi esta, e ela estava sendo fundada. E como parte principal era esta: aconteceria isto: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente vai continuar nos vídeos posteriores mostrando como que o apóstolo foi sábio na exposição, ao explicar para o povo o que estava acontecendo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.